Salve, salve pessoal do Esportes Mais. Aqui a gente agora tá com um tema diferente para trazer para vocês. Aqui é mais um tema sobre crise em clubes de futebol. No nosso último vídeo a gente fez um vídeo falando sobre a crise no Botafogo, não necessariamente ali sobre a gestão de John Textor como um todo, mas sim sobre as escolhas erradas de treinador que traduzem muito bem a péssima fase, né? A péssima gestão de John Textor, apesar dos títulos, né? Quando a gente fala de título, parece tudo muito maravilhoso, tudo muito bom, mas eu estou procurando aqui não falar apenas deste assunto, mas também falar um pouquinho sobre outros temas, né? Outros temas fora de campo, enfim, o torcedor geralmente só olha os títulos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a crise financeira no Corinthians nos últimos anos. O último vídeo eu fiz mais elaborado, com uma certa edição, mas esse vídeo eu quis trazer aqui um caráter mais investigativo e até para mostrar a pesquisa aqui que eu fiz para vocês. Uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, não que a do Botafogo eu não tenha feito, eu fiz sim, mas dessa eu fiz muitas pesquisas e queria mostrar aqui meio que os bastidores destas pesquisas que eu fiz para vocês. Eu usei aqui como uma principal referência o blog do Paulinho, que é um site muito interessante sobre jornalismo investigativo, principalmente sobre os clubes de futebol, sobre a situação financeira dos clubes de futebol. E no blog do Paulinho mostra a análise dos balanços financeiros do Corinthians entre 2007 e 2025. Ele mostra o endividamento, que o endividamento do clube não foi provocado apenas pela construção da Neoquímica Arena. Muita gente pensa o seguinte: olha, a Neoquímica Arena é a principal responsável por conta da crise no Corinthians, a Neoquímica Arena é a maior vilã. Isso daí não é verdade. Existem outros fatores que fazem com que o Corinthians tenha esse problema de endividamento. Não é só a Neoquímica Arena, não. Se fosse, era muito fácil. Se fosse só a Neoquímica Arena, seria bem simples. Por exemplo, em 2007, no auge da crise provocada pelo encerramento da parceria com a MSI, o Corinthians vendeu o atacante William, que depois retornou ao Shakhtar Donetsk. O William ainda era um jovem jogador ali, jogou na equipe do Corinthians em 2007, no ano em que o Corinthians caiu, e aí ele foi negociado com o Shakhtar Donetsk naquela temporada. A operação movimentou 19 milhões de dólares, aproximadamente 38 milhões de reais da época, dos quais 15 milhões de dólares, cerca ali de 31 milhões, seriam destinados ao Corinthians. O balanço informa 71 milhões de reais em receitas com transferências de atletas naquele exercício. Mesmo beneficiado por essa arrecadação extraordinária, o Corinthians terminou com um déficit em 2007 de 23,3 milhões de reais. E aí mostra aqui no blog do Paulinho, em 2008 o clube anunciou um superávit aí de quase 11 milhões de reais, uma redução da dívida de 101 milhões de reais para 97 milhões de reais. Entendo que a dívida do Corinthians já era alta. 100 milhões de reais para 2008 era muito dinheiro, gente, era muita coisa. Era uma dívida impressionante se a gente levar em conta a inflação da época. O dinheiro da época valia mais do que o dinheiro de hoje. Havia também, aqui diz no blog do Paulinho, porém um problema escondido por trás do resultado positivo. O caixa operacional foi negativo em 16,4 milhões, enquanto o Corinthians obteve 39,3 milhões de reais líquidos em empréstimos e financiamentos. Olha aí que já começou o problema, né? Empréstimos, financiamentos, o Corinthians pegava um dinheiro aqui, outro ali. E o endividamento não se deu nem mesmo durante os períodos vitoriosos da história alvinegra. Entre 2008 e 2013, quando o Corinthians ganhou, por exemplo, a Copa do Brasil. Em 2008, o Corinthians não chegou a ganhar a Copa do Brasil, mas subiu da Série B para a Série A. Em 2009, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista. Lá para 2011, ganhou o Brasileiro. Em 2012, ganhou o Libertadores Mundial. Enfim, nem mesmo nesse período, o Corinthians
teve ali um retrocesso na sua dívida, ou muito pior, a dívida ela saltou de 97 milhões de reais para cerca de 194 milhões de reais. Em 2012, no ano das conquistas da Libertadores e do Mundial, o clube arrecadou 358 milhões e meio e apresentou um superávit de 7 milhões e meio. A dívida, porém, permaneceu praticamente inalterada. Caiu de 178 milhões de reais para 177, ou seja, no período mais vitorioso, quando o Corinthians ganhou bônus, quando o Corinthians ganhou as premiações dos títulos, a gente percebe que a dívida pouco mudou. O Corinthians teve uma situação muito inalterada. A crise financeira já começava a partir dali e não se estancava aquela sangria, digamos assim. Na situação não melhorava para a equipe do Corinthians. Então aqui a gente vê, ó, que em 2014, quando tem aí o Corinthians já passou ali um pouco da sua fase vitoriosa. Em 2013, vale a pena lembrar que o Corinthians contratou o Alexandre Pato também, que foi uma das maiores besteiras feitas na história do Corinthians. Eu posso dizer aqui para vocês que eu não, na época eu não, eu peguei aqui até uma matéria da Exame, por exemplo, que fala, escrita pela Daniela Barbosa, que o futebol atrapalha o Corinthians e derruba lucro em 2012. O superávit do futebol no ano passado, né, que é em 2011, foi de 22,2% menor em comparação com 2011. Perdão, ele faz uma comparação com 2012, né? Em 2012, o Corinthians ganhou pela primeira vez a Libertadores, mas a boa fase não garantiu lucro maior do que no ano anterior. Ou seja, o Corinthians ganhou o campeonato, a Libertadores em 2012, mas não teve mais lucro do que 2011, quando ganhou ali o Campeonato Brasileiro, enfim, mostra o faturamento. Eu queria tentar mostrar para vocês, se tivesse alguma matéria, dos números, né, sobre a contratação do Alexandre Pato. Aqui, ó, tem aqui, ó, o Corinthians estoura gastos com futebol em 45 milhões de reais em 2013. O Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, aprovou na última segunda-feira o balanço de 2013 com receitas de 316 milhões de reais. A crise financeira, porém, foi bastante debatida na reunião. Na temporada passada, isso 2012, o Corinthians gastou cerca de, não, perdão, em 2013, né, que eu tô pegando no referente, essa matéria aqui, ela é de 2014 e fala sobre o balanço de 2013. Na temporada de 2013, o Corinthians gastou cerca de 65 milhões de reais em contratações, 45 milhões a mais do que estava previsto no início do ano. Aí é que começou, eu acho, que uma coisa grave para o Corinthians. Em 2013, só Alexandre Pato, Renato Augusto e Gil custaram cerca de 160 milhões de reais. Então, o Pato estava no balanço, mas os outros jogadores, por exemplo, como o Gil e o Renato Augusto, que foram boas contratações, também custaram caro para o Corinthians. E pare para pensar, pessoal, que essa grana na época era muito dinheiro. Eu não estou falando aqui de um ano, 2 anos atrás, estou falando de mais de 10 anos atrás, 13 anos atrás. A gente está em 2026. Essa dívida do Corinthians ela ficou num período muito grave em 2013, quando o Corinthians fez essas contratações que não poderia fazer e acabou, no final das contas, aí ultrapassando aquilo que poderia gastar. Então, em 2013, vejam só que o Corinthians já começa com essa grave crise financeira, já começa a gastar muito mais do que podia. Isso somado nos anos anteriores com empréstimos, com adiantamentos, enfim. É, Em 2014, ocorreu um dos episódios mais graves da história contábil do Corinthians, aqui no blog do Paulinho, viu? O balanço original apresentou um superávit de 230 milhões, olha que coisa, hein? Após contabilizar 327 milhões como receita fundo Arena. Sem esse lançamento, o resultado seria um déficit de 97 milhões de reais. Nos demonstrativos posteriores, logo depois, o clube passou a apresentar 2014 como um exercício com um prejuízo de 97 milhões. Ou seja, eles falaram que arrecadaram ali 230,
Mas na verdade não, na verdade o Corinthians teve uma queda, teve um déficit de 97 milhões de reais, ou seja, os caras mentiram. Essa aqui é a verdade, os caras mentiram. Em 2014, em 2015, perdão, um ano depois, o Corinthians registrou outro déficit de 97 milhões de reais, outra queda aí com gastos de jogadores. O Mauro César Pereira, ele fala muito sobre o caso do Elias, né, que o Flamengo na época, o Flamengo até ganhou a Copa do Brasil em 2013 com, com o Elias jogando bem. O Corinthians em 2014 vai lá, contrata o Elias, assim, meio sem poder contratar o jogador. E o Elias é só um exemplo, tá? Ele foi campeão brasileiro, o Corinthians foi campeão brasileiro com o Elias em 2015, só que são contratações muito caras. Outro clube, por exemplo, o Flamengo, que estava se recuperando financeiramente, não fez. Tinha um jogador por empréstimo, mas o Corinthians foi lá e contratou. Então isso conta sim, senhor. Esse é um grande problema. E a dívida do Corinthians, ainda sem considerar a Arena, alcançou isso lá em 2015, hein? Alcançou 393 milhões de reais. Em 2016 foi anunciado um superávit de 31 milhões de reais, mas a auditoria emitiu o parecer com ressalvas. Eita, aqui não explicou quais são essas ressalvas, mas teve problemas. Entre os problemas, aqui apareceu embaixo que estava uma reavaliação de 407 milhões em ativos imobilizados realizadas em desacordo com as normas contábeis. A falta de resposta de advogados sobre processos, limitações na verificação de contingências e incertezas relacionadas ao Profut e à Arena Fundo. A Arena Fundo é o que eu falei aqui um pouquinho mais atrás com vocês aí, que o Corinthians contava com esse dinheiro que teria ali para pagar a parte da Arena e esse dinheiro não apareceu. Então, esses daqui eram alguns problemas, né? Milhões em ativos imobilizados, teve esse desacordo com as normas contábeis da época, advogados sobre os processos, enfim, o Corinthians ele acabou não tendo esse superávit em 2016. Em 2017, os déficits continuaram, 2017 e 18, 35 milhões em 2017 e 18 milhões em 2018. Nesse período, aumentaram 44,5% as dívidas com fornecedores, em 134% as obrigações sociais e 321% as obrigações tributárias, ou seja, o Corinthians começou a também pagar muito imposto. E quando você tem determinadas dívidas, quanto mais tempo você demora para pagar as dívidas, mais impostos você tem que pagar em cima delas. E aí o clube contratava jogadores e serviços sem possuir recursos financeiros suficientes para pagá-los no mesmo exercício, transferindo as contas para os anos seguintes. Então vamos supor, o Corinthians ia lá e contratava um jogador em 2018. Falava, olha, aqui ó, essas coisas aqui eu não posso bancar esse dinheiro aqui, eu não tenho dinheiro em caixa, só que eu vou adiantar esse dinheiro aqui ó, para pagar tudo sobre esse jogador no ano seguinte. Ou a transferência, por exemplo, olha, não vou pagar agora nesse mesmo ano, mas eu vou deixar para pagar ano que vem, que aí vai cair um dinheirinho a mais. Ou seja, o Corinthians foi empurrando muitas dívidas, muitos pagamentos com a barriga. Em 2019 ocorreu outra correção relevante. O Corinthians divulgou inicialmente um déficit de 177 milhões, aí foi corrigido para 195 milhões, cara, é muita coisa, aí quase 20 milhões de correção. Em 2020, já durante a pandemia, aí foi um grande problema. O déficit foi de 123 milhões e aí a dívida do Corinthians aumentou para 950 milhões de reais, já chegando ali na casa do bilhão. A Covid-19, é claro, agravou o problema, mas não pode ser responsabilizada por uma crise que já existia, como diz aqui no blog do Paulinho, muito corretamente, né? E aí, entre 21 e 23, o Corinthians apresentou pequenos superávites. Isso daí já foi na gestão do Duílio. Teve ali 5 milhões, 15 milhões e 1 milhão de superávit. Depois de anos e anos no vermelho, o Corinthians finalmente mostrou que estava se recuperando, tendo lucro ao invés de prejuízo. A aparente recuperação, porém, dependia da definição de dívida adotada. No balanço de 2023, o clube apresentou como dívida 885 milhões.
somando o financiamento da Arena. Aí a gente tem que separar, né? Os 885 milhões eram referentes à dívida só do clube. E aí, se você somasse com a Arena, ficava mais de 1,5 bilhão de reais. Então o Corinthians estava sempre contando ali, olha, a gente tem essa dívida, a gente tem essa dívida, mas isso aqui não. Se contasse o estádio, porque existe sim a dívida do estádio, a dívida era ainda maior. Em outro demonstrativo, a dívida bruta chegava a quase 1,97 bilhão. Muita coisa, né? E aí a Arena apareceu durante anos fora da fotografia principal das contas, né? O pessoal lá no Corinthians estava tentando maquiar, olha, a gente tem sim a Arena, a dívida, mas não vamos, a gente vai separar, enfim, essa coisa toda. Aí em 2024, já sob a gestão do Augusto Melo, mesmo arrecadando aproximadamente 1,1 bilhão, o Corinthians registrou um déficit de 181 milhões, meus amigos. Isso é muita coisa, é um arregaço. Num ano só, um déficit desse é um arregaço. E aí a dívida bruta, contando o estádio, contando tudo, passou de 2,5 bilhões de reais. É muita coisa. E aí a situação foi ficando cada vez mais difícil. A auditoria emitiu uma opinião com ressalva, porque o clube não apresentou demonstrações consolidadas com o Arena FI, que é um fundo, enfim, para ajudar a financiar a Arena. E aí teve também um período até que o Corinthians fez a vaquinha mais recentemente, enfim, para tentar ajudar, isso no ano passado, para tentar ajudar o clube, mas enfim, acabou não sendo suficiente para ajudar a equipe do Corinthians. E aí, em 2025 o déficit declarado foi de 143 milhões de reais. E aí a dívida ficou ali na casa dos 2.081 bilhões e a Arena ali com 642 milhões, totalizando 2,723 bilhões. É muito número, gente, é muito número. Então, a dívida do Corinthians no ano passado, de maneira oficial, ela está chegando, esses são os registros mais recentes que temos aqui, é que a dívida do Corinthians chega a quase tá chegando perto aí dos 3 bilhões de reais. Se a situação não melhorar, a análise permite concluir que o Corinthians não chegou aos 2,7 bilhões em dívidas por falta de receitas. Então ainda tem alguns números para terem sido somados, só que essa matéria do blog do Paulinho, ela é do ano passado, né? Mas ali a dívida do Corinthians a gente pode sim concluir que, não, perdão, é de agosto de 2026. Ela é recente essa matéria, mas só que é o seguinte, a gente tem aqui alguns números aqui, outros ali, enfim, eu não entendo tão bem de finanças, mas a gente pode concluir que a dívida passa sim dos 2,5 bilhões e que ela pode se encaminhar para perto de 3 bilhões de reais. É muita coisa que o Corinthians deve. E aí a gente começa a refletir alguns gastos, e é algo mais recente. Olha, de toda a besteira que foi feita em relação à equipe do Corinthians, de todas as bobagens que foram feitas e tudo mais, a gente pode refletir o seguinte: o que essa atual diretoria tem feito para cortar gastos na equipe do Corinthians? Vamos esquecer agora Augusto Melo, Duílio, André Sanches, todos esses caras, porque a besteira deles já foi feita. Então eles devem ser aí punidos pelo que fizeram, eles devem responder por isso judicialmente, eles devem responder de acordo com a lei. O que eles tiverem que pagar, eles vão pagar na justiça. Já foram, inclusive, expulsos do quadro associativo do clube, enfim, o que eles tiverem que pagar dentro do clube e fora do clube perante a justiça, eles vão ter que pagar. Só que eles já não estão mais lá. Não adianta ficar jogando para a gestão do Andrés todos os problemas, para a gestão do Duílio, para a gestão do Mário Gobi, que era o presidente do Corinthians em 2012, ou do Roberto de Andrade, que era o presidente em 2016, acho que 2015 também, ali ele pegou aquele período. 17 ele foi campeão brasileiro com o Corinthians, enfim, todas essas gestões, não adianta você ficar jogando em cima destas gestões todos os problemas. Né? Essas gestões
gastaram muito, mas passou. E aí, o que que vai fazer com o que tem agora? Com as dívidas que tem agora? Como que vai renegociar essas dívidas? O que que será feito agora em relação para cortar gastos? Essa é a grande questão. Então, o Corinthians atualmente ele passa por um problema muito grande. E se a gente para analisar, o presidente do Corinthians ele não tem personalidade para montar um projeto sério para cortar gastos, ele simplesmente vai na onda de outras pessoas, seja torcedor, seja conselheiro, seja quem for. O Osmar Stabile parece que não tem opinião própria para tomar decisões, ele não tem pensamentos próprios, ele escuta demais os outros. É bom escutar os outros, mas é muito ruim você escutar ao ponto de nunca tomar decisões. E esse é o problema aí do presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Inclusive que ele disse que não renovaria. Primeiro ele disse que apontou que renovaria com o Memphis, voltou atrás e disse que não renovaria por questões financeiras. E depois voltou atrás de novo. E a gente sabe que a não renovação do Memphis não ocorreu por conta de questão financeira. Ela ocorreu porque o Memphis é um cara que incomoda bastante a diretoria, ele incomoda os conselheiros, ele incomoda aqueles que mandam no Corinthians. É um cara que põe a boca no trombone, fala bastante. Então, por isso que a diretoria do Corinthians não quis renovar com o Memphis Depay. Porém, a gente tem que lembrar aqui também que o salário do Memphis é alto, os gastos são muito altos. O Corinthians estava devendo mais de 40 milhões para o Memphis e a dívida ia para 70 com juros. É muita coisa que está sendo que se deve ao Memphis. E agora o Corinthians renovou para dissolver essa dívida nos salários. Mas o Memphis já vai ganhar um salário alto, mais de 2 milhões de reais por mês. É um salário muito alto para um time que está numa crise muito grande, gente. É quase 3 bilhões de dívidas. E não tem nada sendo feito apontando para uma outra direção, de que, olha, dessa vez o Corinthians vai enxugar os gastos. Foi exatamente neste momento que era para a equipe do Corinthians apontar para uma outra direção. Olha, não vamos renovar com o Memphis. Ou quem falou isso foi o Thiago Leifert numa live dele. E muitas coisas eu não concordo com ele, mas essa eu concordo. O Corinthians deveria colocar um teto salarial para grandes jogadores. Chegar no Memphis e falar, olha, o teto é de 1,5 milhão de reais. Eu acho que é o máximo que dá para pagar. Tem que ter algum direcionamento do que o time está enxugando gastos. E eu não estou vendo absolutamente nada em relação a isso. Pois é, gente, aqui é o final do nosso vídeo. Eu apresentei aqui um balanço rápido. Muito obrigado aí ao blog do Paulinho, muito bom. Quem quiser acompanhar, acompanha, é um trabalho de qualidade. E a gente usou como base, usamos como base também outras matérias, enfim. Eu agradeço a todos por terem acompanhado esse vídeo um pouco mais investigativo, até mostrando aqui a minha tela para vocês. Eu vou tentar fazer um pouquinho mais com esse formato. A todos aí, um grande abraço, até a próxima e peço para vocês que também se inscrevam no canal, ia falar siga de novo, gente. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo aqui se vocês gostaram e compartilhem também com as pessoas aqui. Ajude aqui o nosso canal que está começando só agora, ainda tem muita coisa boa no Esportes Mais para vocês.